Você já viu o filme A Procura da Felicidade com Will Smith? Mas talvez você ainda não saiba que aquela história emocionante é real. E mais do que isso, a verdadeira história é ainda mais dura, inspiradora e inacreditável do que o cinema mostrou. Ela pertence a Chris Gardner, um nome que se tornou o símbolo mundial de superação. Mas antes de virar milionário, autor best-seller e personagem de Hollywood, Chris viveu situações que fariam muita gente desistir da vida. Chris Gardner nasceu em 1954 em Milwaukee, nos Estados Unidos. Desde pequeno, ele conheceu o que era viver no limite da pobreza. Cresceu em um lar marcado por instabilidade, abandono e violência. Seu padrasto era agressivo e frequentemente batia na mãe de Chris, além de também maltratá-lo. Sua mãe, apesar de todo o sofrimento, era sua fonte de esperança. Foi ela quem plantou uma frase na cabeça de Chris que ele jamais esqueceu. Filho, você pode ser tudo o que quiser, se estiver disposto a lutar por isso. Essa frase virou o lema da sua vida. Durante a infância, Chris também chegou a ser colocado em abrigos e instituições para menores. A estrutura familiar era frágil, e ele aprendeu a contar apenas com a própria força. Cresceu em meio à dor, mas sem nunca perder o sonho de ter uma vida melhor. Na juventude, ingressou na Marinha dos Estados Unidos. Foi lá que conheceu um médico que o inspirou a tentar uma carreira na área da saúde. Ao deixar a Marinha, Chris começou a trabalhar vendendo equipamentos médicos. O salário era apertado, mas ele seguia acreditando que aquela fase era temporária. Nesse período, casou-se e teve um filho, mas a relação com a esposa logo entrou em crise. Um dia, ela decidiu ir embora, deixando Chris sozinho com o filho pequeno para criar. Foi então que sua vida deu uma guinada dramática. Com as contas atrasadas, Chris foi despejado. Ele e o filho ficaram sem teto, sem comida, sem perspectiva. Começou o período mais duro de sua vida, a luta pela sobrevivência nas ruas. Dormia com o menino em estações de metrô, igrejas, banheiros públicos e abrigos superlotados. Mesmo nessa situação, Chris continuava tentando vender seus equipamentos. Trabalhava o dia inteiro, carregando o filho nos braços ou o deixando em creches comunitárias. À noite, buscava qualquer lugar minimamente seguro para dormir. Uma das cenas mais marcantes da sua vida aconteceu quando teve que passar a noite com o filho em um banheiro de estação. Ele trancou a porta, se sentou no chão frio e abraçou o filho enquanto ele dormia. Chris chorou em silêncio, mas jamais deixou o filho perceber o desespero. Foi em um desses dias que algo surpreendente aconteceu. Chris viu um homem descendo de uma Ferrari vermelha e não resistiu à curiosidade. Perguntou: "O que você faz da vida?" O homem respondeu: "Sou corretor da bolsa, aquilo mudou tudo." Chris enxergou ali uma saída. Se aquele homem podia viver bem sendo corretor, talvez ele também pudesse. Decidiu que seguiria esse caminho. Mesmo sem formação, sem diploma universitário, sem dinheiro e morando nas ruas, ele acreditava que podia aprender. Começou a visitar corretoras de valores, bater em portas, implorar por uma oportunidade de estágio. Ouviu muitos não, foi ignorado, desacreditado, mas não desistiu. Até que uma corretora lhe ofereceu uma entrevista. Era a sua chance. No dia da entrevista, o destino testou sua fé mais uma vez. Chris foi preso por não pagar uma série de multas de estacionamento. Passou um dia na cadeia. Quando saiu, foi direto para a entrevista, vestindo as mesmas roupas sujas e amarrotadas. Chegando lá, todos o olharam com desconfiança, mas ele explicou a situação, respondeu com firmeza às perguntas e demonstrou um raciocínio impressionante. Conseguiu a vaga. Era um estágio não remunerado, mas para Chris era o início de tudo. Enquanto outros estagiários iam para suas casas confortáveis, Chris seguia com o filho para abrigos, estações ou qualquer canto onde pudessem passar a noite. Mesmo assim, nunca faltou ao trabalho. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Estudava à noite com livros emprestados de bibliotecas públicas. Aprendeu sozinho os fundamentos do mercado financeiro, decorava regras, memorizava termos e criava estratégias. Seu foco era absoluto. Para ele, não existia plano B. Durante os meses de estágio, sabia que apenas um, entre todos os candidatos, seria contratado. Sabia que os outros tinham diplomas, roupas elegantes e onde morar. Mas também sabia que ninguém precisava mais daquela vaga do que ele. No final do programa, veio a grande notícia. Chris Gardner foi o único estagiário contratado. Com o primeiro salário, alugou um pequeno apartamento. Chorou ao ver o filho dormindo em uma cama de verdade pela primeira vez em muito tempo. A partir dali,
sua carreira deslanchou. Chris se destacou entre os corretores pela disciplina, ética e carisma. Em pouco tempo já atendia grandes clientes e acumulava comissões cada vez maiores. O garoto que ninguém acreditava começou a chamar a atenção no mercado financeiro. Alguns anos depois, deu o passo mais ousado de sua vida. Abriu sua própria empresa. A Gardner Heath Edo começou pequeno, com uma pequena sala e um telefone. Mas ele tinha o que ninguém podia comprar: resiliência, visão e fome de vencer. A empresa cresceu. Chris fechou contratos milionários, se tornou referência no mercado e começou a aparecer em revistas de negócios. Vendeu parte da empresa anos depois por milhões de dólares. E sua fortuna passou a ser estimada em dezenas de milhões. Mas mais importante do que o dinheiro era o legado que ele estava construindo. Chris nunca esqueceu de onde veio. Fundou instituições de apoio a pais solteiros e jovens em situação de rua. Criou programas de educação financeira para comunidades carentes. Escreveu o livro A Procura da Felicidade, que se tornou best-seller e inspirou o filme de mesmo nome. Will Smith interpretou Chris nas telonas e o filme emocionou o mundo. Mas a realidade por trás daquela história é ainda mais poderosa. Porque Chris Gardner não é apenas um personagem. Ele é uma prova viva de que os sonhos são possíveis, mesmo nas piores circunstâncias. Que o sucesso não vem só para quem tem recursos, mas para quem tem coragem de continuar, mesmo quando tudo desaba. Hoje, ele é um dos palestrantes mais requisitados do mundo. Dá conferências em universidades, empresas e ONGs, conta sua história com humildade e sinceridade, e inspira multidões com suas palavras simples e impactantes. Chris acredita que o maior erro das pessoas é se conformar. Ele diz que as circunstâncias da sua vida não definem quem você é. O que define é o que você faz com elas, e que a verdadeira riqueza começa na mente, não na conta bancária. Sua história não é só sobre dinheiro. É sobre paternidade, honra, persistência, fé e dignidade. Ele nunca deixou de cuidar do filho, nunca pediu esmola, nunca se vitimizou. Apenas seguiu em frente, um passo por vez. E essa é talvez a maior lição de todas. Que não importa o quão difícil esteja a sua situação agora, se você tiver um motivo forte o suficiente, se tiver fé em si mesmo e coragem para continuar, você pode transformar sua realidade. Se essa história te inspirou, inscreva-se no canal Mentes Bilionárias. Aqui você encontra histórias reais de pessoas que mudaram o próprio destino com força e determinação. Histórias que mostram que o sucesso é possível para todos, inclusive para você. Deixe seu comentário dizendo o que mais te emocionou nessa jornada. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja enfrentando um momento difícil. Talvez o que essa pessoa mais precise hoje seja ouvir uma história como essa. Porque a procura da felicidade começa dentro de cada um de nós. E às vezes, tudo o que precisamos é de um exemplo real de que é possível vencer. Chris Gardner é esse exemplo. E agora, essa história também faz parte da sua vida.